Narcisismo é autoestima, é o quanto de energia você volta a você, diferencia você de outras pessoas, é um não que você diz a outra pessoa, agora é um não, né? Eu sou esta pessoa, eu tenho este limite, eu não me confundo com você, eu posso te amar, formar parcerias com você, mas eu não sou você, esse é o meu limite de eu, é a fronteira do meu eu que delimita eu existo diferente de você. Então, nesta quarta aula, a gente vai trabalhar o conceito de narcisismo, tendo como referência o texto fundamental do Freud, chamado Introdução ao Narcisismo. Em alemão era mais Para Introduzir o Narcisismo, 1914, né? E já começo dizendo, isso é importante, talvez dos conceitos do Freud, o que hoje na psicanálise contemporânea, século XXI, né, é mais trabalhado, é mais vivo, até para a compreensão de formas de sofrimento, é narcisismo. Ele é realmente um conceito muito importante. Né? Esse conceito nasceu, na realidade apareceu no Freud, né? É claro, a primeira referência, é claro, né? É o mito do Narciso, né? Aquele que antes de nascer a mãe pediu aos deuses que era um filho lindo e perfeito, os deuses concederam essa graça, mas pediram a ela como condição que ele próprio nunca visse a própria imagem, ele seria feliz e belo se nunca visse a própria imagem, ela topa, né? A mãe do Narciso topa, e ele nasce, e ele é belo, e ele é feliz, todo mundo se apaixona por ele por ninguém, e o mito tem vários episódios, mas o desfecho trágico é, um certo dia, ele está andando sozinho por um bosque, tem sede, se debruça num riacho de águas calmas para colher água, e aí acontece a tragédia, aquilo que os deuses disseram para não acontecer, ele vê o rosto dele refletido na superfície da água e se apaixona como todos por ele. A tragédia do Narciso é esta paixão por si mesmo. Ele fica em duas versões gregas, né? Numa versão, ele fica paralisado vendo sua imagem, como a gente fica quando está apaixonado e um fio de baba pinga pelo canto da boca, você não consegue não dar bandeira, né? Ele fica apaixonado pela própria imagem, né? E ali fica, acaba definhando de sede de fome, morre lá onde ele morreu, nasce a flor Narciso, né? Numa segunda versão, também grega, apaixonado por aquela imagem, ele pula para cima daquela imagem, que nem a gente faz no aplicativo, né? Ah, que imagem bonita, pula com tudo, e que nem a gente no aplicativo morre afogado, era só fachada, era só representação, né? E aí vai então e se afoga. Numa versão, um autor genial do século XIX, chamado Oscar Wilde, sabia tudo de narcisismo, o Dorian Gray já é um exemplo, mas ele tem um poema chamado Narciso, que conta que depois que Narciso morreu, alguém passou e viu o rio chorando. E a pessoa que perguntou, que passou, perguntou: "Ô Rio, você está triste porque o Narciso morreu?" Eu falei: "Olha, nem sabia que Narciso existia e era bonito. A questão, eu estou triste porque enquanto tinha um cara parado na minha frente, eu podia ver a mim mesmo refletido nos olhos dele." Então nós temos dois Narcisos, Narciso, né, e o próprio Rio, que queria mesmo ver a si mesmo, e uma compreensão do que é paixão. Paixão é narcísica, paixão é buscar por si próprio, né, projetado, refletido sobre o outro. Narcisismo tem a ver com eu. Né? O conceito de narcisismo apareceu no Freud. O termo, o Freud fala, nasceu no século XIX, outros autores criaram o termo narcisismo, mas ele se apropriou e transformou o termo no que a gente conhece hoje, em 1910, num texto sobre paranoia, o caso Schreber, famoso caso Schreber, e um textinho chamado Uma Recordação Infantil de Leonardo da Vinci, onde o Freud levanta a hipótese do Leonardo da Vinci ter sido um homossexual que nunca efetivou uma vida sexual, teria sublimado todo o seu desejo na arte e conhecimento, mas haveria essa dinâmica homossexual no Leonardo. E da homossexualidade e da paranoia, do ser perseguido por alguém constantemente, o Freud cria esse conceito de narcisismo. Né, que vai amadurecer em primeiro lugar no texto que é o tema da nossa aula, Introdução ao Narcisismo. O que é narcisismo? Né? Para começar, narcisismo é um investimento de energia no próprio eu. A gente pode considerar que é um pouco o que o senso comum chama hoje de autoestima. Né? É quanta energia eu devoto a mim mesmo. É claro que no senso comum nós aprendemos aqui narcisismo a falar dele num tom pejorativo. A pessoa é narcisista, ela é egoísta, indiferente ao outro, enfim, né? Ela só pensa em si mesma, ela é muito vaidosa. Não está errado, mas narcisismo é também um não que eu dou ao outro, é um limite eu não eu. Né? Digamos, eu que tenho uma agenda muito cheia, uma hora eu falo, ok, vou desligar o telefone e não vou ver mensagem. Agora eu vou dormir,
por 8 horas, quem dera dormir 8 horas. Né? Agora eu não vou atender a demanda do chefe, a demanda do filho, da mãe, da namorada, do pai. Né? O narcisismo também é um limite que eu coloco ao outro dizendo, ok, gosto de você, mas eu não sou você. É um limite colocado, é uma preservação colocada dentro dessa relação para com o outro. Narcisismo é necessário, é imprescindível. Você dormir é narcisismo, é um recolhimento da energia para dentro. Né? Eu escrevi durante a pandemia um livro sobre essa vida no mundo conectado e escrevendo isso eu criei para mim o seguinte hábito: sexta-feira, 13h, até segunda-feira, 8h, eu não abro mensagem de trabalho, ponto final. Né? Eu me dou de presente essa preservação narcísica, eu abri com os cotovelos, eu não vou responder mensagem de trabalho de sexta-feira, 13h, a segunda-feira às 8h. É saúde mental, outro me desculpe, eu preciso me recompor para segunda-feira estar inteiro para trabalhar com você. Né? Então esse é um primeiro sentido de narcisismo, como autoestima e investimento em si. Mas o que é mais importante do narcisismo é um aspecto de desenvolvimento. Né? Narcisismo é também, para Freud e para a tradição lacaniana que segue Freud, né, a formação em torno de 1 ano de idade pela primeira vez de um eu, de um ego. Aproveito para dizer, eu já mencionei numa outra aula, o Freud nunca disse as expressões ego, id, superego, que é a segunda tópica. A primeira era consciente, inconsciente e pré-consciente. A segunda será, nos anos 20, ego, id, superego. O Freud falava eu, sobre eu e isso sendo um pronome indefinido em alemão, es, é como se fosse o ça em francês, um it em inglês, em português seria isso, mas isso é demonstrativo, não fica legal em português. Em todo caso é um eu, um sobre eu e um isso, um id. Né? O Freud não usava essas expressões. O narcisismo é a formação do eu. E o narcisismo também é um conceito que vai obrigar o Freud a fazer a segunda tópica 10 anos depois. Né? Então a ideia é que em torno de 1 ano de idade, a criança ganha pela primeira vez uma representação de si. Um controle corporal. Vocês conhecem isso no dia a dia da criança, né? A criança mais ou menos com 1 ano de idade começa a andar sem apoio, começa a dizer as primeiras palavras, estão nascendo os dentes, ela começa a ganhar alguma autonomia, alguma integração no seu corpo. Né? Esse momento chama para o Freud narcisismo. Ele vai usar duas expressões, dois modos de dizer. Às vezes ele fala que a criança nasce numa condição de autoerotismo, é uma enorme fragmentação dos seus impulsos, sem unidade, e então ela atinge o narcisismo com 1 ano de idade. Né? Ora, o Freud usa duas expressões que são narcisismo primário, que equivale a autoerotismo, e narcisismo secundário, que é o narcisismo propriamente dito. Mas o que é esse narcisismo? O Freud fala, esse narcisismo propriamente dito, ele fala, narcisismo propriamente dito é o retorno da libido desde o objeto. O que é que isso quer dizer? É uma expressão do livro Introdução ao Narcisismo. Significa o seguinte: de onde vem a primeira imagem que a criança tem, a primeira identidade que a criança tem. Freud percebe isso, mas Lacan leva isso muito além, na realidade, né, de uma primeira relação fusional mãe-criança. A criança humana, nós sabemos todos, tem como condição original um desamparo muito grande, uma impotência muito grande. Outros mamíferos parentes da gente nascem, ficam em pé e vão mamar. Né? Um cabrito vai fazer isso, uma égua vai fazer isso, né? Um potrinho vai fazer isso. Né? O ser humano não. Como outros primatas, como cachorro e gato, a gente nasce prematuro, totalmente dependente de um outro humano. Essa condição humana é essencial para entender comportamento e mente humana. A condição de desamparo no qual a gente nasce, a condição de dependência de um outro do qual a gente nasce. Sem esse outro, a gente simplesmente vai morrer. Então a criança estabelece desde muito cedo uma ligação fusional para com esse outro que cuida. Chamemos de mãe, né? Mas mãe a gente sabe é quem cuida, mãe não é necessariamente a mãe biológica. Né? A tradição lacaniana chamará isso de função materna, né? Para deixar bem claro que é uma função de cuidado. Pode ser a mãe biológica, o pai, a irmã, a avó, atendente do abrigo da prefeitura. Mas esse adulto que se disponibiliza para receber a criança, né, esse adulto vai então exercer essa função de maternagem. A criança então vai aderir, né, a um primeiro momento na experiência da criança, que é uma fantasia de onipotência, uma fantasia de fusão. Ela e esse outro que cuida dela são um só e são um só onipotente. Esse encontro vai se chamar célula narcísica, o Freud chama isso, e célula narcísica é célula narcísica, é fechamento. Do lado da criança, essa criança depende totalmente do adulto para sobreviver.
Se vocês quiserem, você pode dizer o seguinte: a primeira necessidade humana, necessidade psicológica, por assim dizer, é existir aos olhos de um outro humano. Você pode dizer bonitinho, ser amado por outro humano, você não estará errado se disser isso, mas basicamente é existir aos olhos do outro. É perceber que esse outro, de quem ele depende, olha para ele e não vai abandoná-lo. De um lado, então, a criança tem essa cara. Do lado do adulto tem quem? Do lado do adulto, daquele que cuida da criança, digamos, um adulto, tem um sujeito em falta, que passou pelo seu Édipo, assunto da próxima aula, né? Que tem então a sua vida, tem então a sua. Realizou da vida o que mais melhor podia fazer, mas olha para esse filho cheio de desejos. Né? Cheio de desejos de reparação narcísica. O que leva alguém a querer ter um filho? Diz o Freud, 1921, Psicologia das Massas, Análise do Ego, né? Análise do Eu, né? O que leva é um desejo de reparação. Vamos tentar ver se isso fica melhor. O que é um adulto? É uma espécie em extinção, né? Que funciona assim. Um dia eu tive muitos desejos, muitas expectativas, muitos projetos. Aí eu virei adulto, comecei a trabalhar e me relacionar. E aí eu tive que negociar. Né? Não dá para você chegar ao poder e não negociar com o centrão. Você vai se sujar, não tem jeito. Né? Assim é no trabalho, você vai ceder, não vai ser como você queria. Assim vai ser no relacionamento, você vai fingir que não viu umas coisas, você vai viver o que for necessário, vai fazer os compromissos necessários para sobreviver. E então, né, você então decepciona, você se frustra, não era bem isso que você queria quando sonhou com você. Quando você vai querer ter um filho, o que é que vem na sua mente? Uma projeção narcísica. Esse filho continuará aquilo que eu gosto em mim. Se eu sou psicólogo, eu quero que minha filha seja. Se eu tenho firma na família, eu quero que meu filho faça um curso de administração e toque a firma da família. Né? Eu vou querer que ele continue aquilo que eu gosto em mim. Mas, sobretudo, e aí o bicho pega, eu quero que meu filho repare o que eu não vivi. Não vai passar pelo que eu passei. Não terá problemas que eu tive. Né? Meu filho vai ser eu ideal. Né? Eu projeto sobre meu filho os meus ideais narcísicos que eu tinha na minha infância e que eu frustrei ao virar adulto. E eu repasso a praga. Né? Meu filho vai reparar o que eu não pude fazer de mim. Né? Eu sempre quis fazer francês, não fiz francês. Meu filho com 2 anos já está na aliança francesinha, mandando bala no francês, quer ele queira ou não. Eu coloco roupas inacreditáveis no meu filho, que era como eu queria ter me vestido, e assim a maldição vai passando, a praga vai passando. Né? Então o que nós temos nesse desenho? Uma criança que depende para sobreviver de um adulto. Um adulto que sonhou, desejou essa criança. Sonhando, desejando essa criança, projeta sobre ela seus ideais. Contar uma ceninha desse encontro, acho que ajudará a entender como é que é feito esse narcisismo infantil, de onde vem a primeira autoimagem de uma criança. Né? Professores de humanas, nós gostamos, talvez morbidamente, de passear em corredores de maternidade. Eu explico. Né? Conforme eu ando em corredor, eu juro que eu não entro nos quartos, mas o que eu vejo no corredor da maternidade? Cada porta tem um sonho. Tem um enfeite. Enfeite feito por alguém ali da família, de outra geração, comprado numa loja chique. Tem um time de futebol. Eu sempre digo isso em aula. A criança nem nasceu, já não tem mundial. Pode ser campeão por 11 vezes no Brasileirão, mas não tem mundial. Nem nasceu, já não tem mundial. Né? Mas, sobretudo, naquela plaquinha da porta, muito importante para a gente, tem um nome. Né? E esse nome, né, que vai ser impresso na criança que acabou de nascer, esse nome implica um desejo. Um nome tem um sentido, um nome é um voto, né, é um desejo. Esse nome tem um valor para quem atribuiu esse nome. É uma homenagem a alguém, é alguém de muito valor. Eu vi no livrinho de nomes o significado. O nome atribuído a cada um de nós conta para a gente o desejo consciente e inconsciente dos pais da gente sobre a gente. Então é isso que faz o narcisismo. De um lado, uma criança carente, precisando ser amada, ser reconhecida, existir aos olhos de um outro sem o qual ela morre. Né? Do outro lado, um adulto que é um ser em falta, esperando completar sua falta, depositando seus desejos sobre aquela criança. Então há um momento mítico de fusão mãe-criança, função materna-criança. Quando os dois se fundem. E essa criança não tem opção senão tentar corresponder a. Né? Essa criança precisa, de novo, ser amada. Se meus pais quiserem que eu seja Pedro Luiz Ribeiro de Sante, meu nome completo, eu vou tentar ser. Meus pais queriam que eu fosse médico, eu também briguei muito com essa ideia por muito tempo. Né? Eles querem que eu seja homem, eu vou tentar ser homem, eu vou tentar corresponder a isso que espera-se de mim. O narcisismo é essa identificação
que a criança tem com uma imagem que vem de fora, vem do olhar dos pais, vem do desejo dos pais. Eu vou tentar corresponder a isso. O grande medo de uma criança é abandono. A grande punição a uma criança não é bater na criança, é quando os pais falam, não gosto de você quando você faz isso. Isso arrepia a criança, é o medo de perder o amor. Então, o narcisismo é, como eu falei para vocês, a expressão do Freud, né, é assim, o retorno da libido desde o objeto. O que significa retorno da libido desde o objeto? A pulsionalidade da criança vai em direção ao objeto de amor que devolve para ela uma imagem. Meu filho, bem-vindo, não bem-vindo, é menino, é menina, sonhei com você isso, sonhei com você aquilo, seu nome é tal. E aí, nesse encontro vai se formar então esse primeiro momento de fusão, mãe e criança, identificação da criança que quer ser reconhecida, quer ser amada pela mãe e vai incorporar aqueles valores como o primeiro eu, como a primeira imagem. Narcisismo é então, né, a formação de um primeiro eu, no encontro criança-mãe, com a identificação da criança com aquilo que ela pode perceber, né, como o desejo dos pais sobre ela, da mãe sobre ela. Freud fala lá, introdução ao narcisismo, a criança estava lá toda fragmentada no autoerotismo e então aparece uma unidade que a gente chama de eu, né, lá por 1 ano de idade. E eu não sei bem como isso acontece. Para o Freud é muito duro dizer eu não sei, podem acreditar, é difícil ele falar. Eu não sei como é que passa daqui para lá. Né? Um seguidor do Freud brilhante, um francês chamado Jacques Lacan, psiquiatra, foi nessa portinha, autoerotismo, narcisismo, o Freud não sabe, foi lá o Lacan e teorizou o primeiro grande conceito do Lacan, estágio do espelho, conta essa passagem especificamente, foi a entrada bacanérrima do Lacan na história da psicanálise. Mas então esse eu está constituído. Esse eu constitui-se como onipotente, como fechado. Né? A gente entende que na dinâmica narcísica fechada é aquilo que derivadamente leva alguém a ser um psicótico. Se esse fechamento, se essa célula narcísica não for rompida pelo que vem na aula que vem, complexo de Édipo, né? Esse fechamento da criança numa representação que vai de fora, vai manter a criança presa no ambiente que é alucinatório, presa no ambiente que é eu comigo mesmo. Eu fechado em mim mesmo, sem poder ter acesso ao mundo real lá fora. Né? Uma dinâmica narcísica que se estenda à vida adulta, que não seja rompida no complexo de Édipo, é como a psicanálise entende que se forma o sofrimento psicótico. Né? Aí entram, só para a gente poder completar essa aula de hoje, 2 termos. Né? O Freud usa de forma intercambiável eu ideal, ideal do eu. Né? Mas há uma definição legal que pode ser, que é a psicanálise posterior ao Freud, eu vou aproveitar a aula para falar sobre isso também, uma diferença feita entre esses 2 termos que ajuda a entender. Né? A eu ideal é a representação de que eu sou perfeito. Então, eu, numa situação, sei lá, amorosa, onde a correspondência desse amor, no auge da paixão, quando eu acho que é ela acha que é eu me fecho narcisicamente e eu não quero saber de trabalho, eu apago o aplicativo, eu não quero saber de ninguém, eu quero mergulhar naquela história e ela me preenche totalmente. Esse momento que eu posso reviver na minha vida, eventualmente, não dura muito, mas é muito bom quando acontece, é uma revivência, né, do momento narcísico de onipotência. Eu sou eu ideal. Eu com o meu candidato na rua dizendo, ganhamos, né? Conseguimos, o meu ideal ganhou, o mal foi afastado e o bem imperou, o amor ganhou, o ódio perdeu. Estamos fazendo isso nesse momento em que gravamos, né, essa aula. Esse sentimento de enorme potência é o narcisismo reevocado na vida adulta. Eu me sinto meu eu ideal, eu fundido com o meu amor, eu fundido com o meu Deus, eu fundido com o meu ídolo. Em diferença ao ideal, que sou eu perfeito agora, tem um outro conceito chamado ideal do eu. Eu ideal é o narcisismo, ideal do eu é a percepção que virá, veremos na próxima aula, de imperfeição, é agora uma perfeição jogada para frente. Eu sei que eu não sou perfeito, mas o dia em que eu sei lá o que, fantasias aparecerão, eu restituirei o narcisismo perdido. O narcisismo equivale ao hermafrodita do banquete do Platão. Um dia eu fui um. E então eu vou cair do paraíso. Mas tudo que eu espero na minha vida é a restituição narcísica. Eu espero isso do amor, eu espero isso da religião, eu espero isso dos meus ídolos, que eles possam me restituir uma sensação de completude perdida. A criança nunca foi completa, a mãe nunca foi só dela, mas a criança pôde alucinar no começo da sua vida que aquela mãe presente com ela está presente desde sempre para sempre.
A criança idealiza uma mãe só boa, a Melanie Klein vai chamar de mãe boa, seio bom, né? Uma seguidora de Freud também. A criança idealiza que um dia a mãe foi ela, a mãe foi dela, o mundo é fundido com ela e ela é perfeita e onipotente. Nós tivemos essa experiência que é alucinatória. A mãe já era uma pessoa que ora estava lá, ora não estava. Mas a criança, em sua fragilidade de entendimento, vai viver uma mãe desde sempre para sempre. Um paraíso absoluto. A gente viveu isso. E nós temos então, como eu falei, no mito do hermafrodita do Platão, está colocado também essa reminiscência. Um dia eu fui um. E eu desejo muito restituir, sentir de novo esse um. Esse um foi vivido como narcisismo, eu ideal, e na pessoa que quebrou e perdeu o narcisismo, vi agora a fantasia de futuro. Eu quero um dia encontrar um objeto de desejo tal, né, que eu restitua a integridade narcísica, que eu volte a ser um, que eu volte a pertencer a um ambiente onipotente. Né? É uma queda do paraíso que a vida real me impõe, né? Mas que eu desejo poder restituir, reparar através do meu desejo projetado no futuro. É o que nós veremos na aula de Édipo. Narcisismo, formação do eu. Né? No primeiro ano de vida, adesão à imagem que vem de fora, a criança precisa ser amada pelo adulto, vai tentar corresponder ao desejo desse adulto. Do jeito que puder, ser aquilo que ela possa entender que o adulto espera dela para garantir esse amor. Dali vem o meu primeiro eu, daí vem, esse é o meu primeiro espelho, é a primeira representação que eu visto sobre mim. Naturalmente, ao longo do crescimento, meus espelhos se multiplicam, as minhas referências se multiplicam e isso vai se tornando muito mais complexo. Mas essa é a primeira formação. Na vida adulta, para a gente poder concluir, mais uma vez, narcisismo é autoestima. É o quanto de energia você volta a você, diferencia você de outras pessoas, é um não que você diz a outra pessoa, agora é um não. Né? Eu sou esta pessoa, eu tenho este limite, eu não me confundo com você. Eu posso te amar, formar parcerias com você, mas eu não sou você. Esse é o meu limite de eu, é a fronteira do meu eu que delimita eu existo diferente de você.